Levanta a tua mão direita para o céu e fala assim: Espírito Santo, neste momento eu abro o meu coração e os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Fala comigo neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Apocalipse, eu peço toda a sua atenção agora aqui na palavra, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Pratique as obras que praticava no princípio, ou no início, no começo. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Glória a Deus. Só até esse versículo. Preste atenção aqui na frente, aqui em nome de Jesus. Eu creio que quem conhece essa passagem aqui, quem já leu, quem já ouviu, quem nunca ouviu essa passagem, tem alguém? Glória a Deus. Essa aqui é uma das cartas que Jesus ele envia às igrejas no momento em que a palavra de Deus diz que depois que Jesus ele morre, né, que ele ressuscita aos céus, os discípulos ficam aqui cumprindo o ide do Senhor, levando o evangelho, pregando o evangelho para todas as nações, como ele falou: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E eles ficam cumprindo esse ide do Senhor, por todo mundo pregando o evangelho. Só que nesse ide, alguns foram presos, alguns foram martirizados, mortos apedrejados, mortos crucificados de cabeça para baixo, mortos das formas mais terríveis, mas eles não negaram a sua fé, eles não abriram mão da sua aliança, e por amor a Deus eles foram capazes, por amor a Cristo eles foram capazes de se entregar até mesmo à morte. Eles entenderam que Jesus falou com eles lá atrás: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse vai ganhar. E eles guardaram essa palavra nos seus corações. E aqui está falando no momento que um dos apóstolos, que era João, ele estava justamente preso em uma ilha, preso por causa da pregação do evangelho, preso por amor a Cristo, preso em uma ilha chamada Pátimos. E naquela ilha colocam João ali para limitar ele, colocam João ali para que através da vida dele mais pessoas não fossem alcançadas pelo evangelho, para que através da vida de João mais pessoas não se convertessem a Cristo. Só que eles se enganaram, eles acharam que colocando João em uma prisão iria limitar aquilo que Deus poderia fazer, mas foi naquela prisão que Deus pega João, dá a revelação maior de todos os tempos que eu estou pregando para você aqui nessa noite. Foi na prisão onde o inimigo achou: limitei, acabei, destruí, paralisei. Foi ali que Deus pega João, leva ele ao céu em espírito e dá ele a maior de todas as revelações de todos os tempos, que continua sendo pregada por milênios e milênios de anos. E essa carta aqui que nós acabamos de ler é justamente uma das primeiras coisas que Jesus ele fala, né? Ele fala com João para que ele fizesse. João chega lá naquela visão, é algo maravilhoso, é algo que um dia nós vamos ver, é algo que eu não sei se tem alguém que espera por esse dia, que sonha com esse dia, que anseia com esse dia. A palavra de Deus vai dizer que João chega no céu e ele vê alguém, vestido, resplandecente,
os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos como a lã, os pés reluzentes como latão, da boca saía uma espada afiada, e o seu rosto brilhava mais do que o sol. Esse é o nosso Jesus. Morreu como cordeiro, mas ressurgiu glorioso, poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá. E João, quando tem essa visão, a palavra de Deus vai dizer que ele cai como morto no chão. Só que aí Jesus toca nele e fala: João, não temas, sou eu, estive morto, mas estou vivo. E agora pegue e escreva todas as coisas que eu vou te falar. E essa é a segunda carta que ele escreve à igreja de Éfeso. E ele fala: igreja, eu vou mandar você escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E essa aqui é uma delas, a segunda, a igreja de Éfeso, aonde Jesus, cada uma das igrejas, ele dá alguma repreensão, ele dá alguma orientação. No final ele diz também: aquele que vencer, esse será coroado. Ele fala também: aquele que tem espírito para ouvir, ouça o que, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só que tem algo que Jesus ele fala aqui nessa carta, que foi o que Deus ele colocou no meu coração para hoje ser ministrado aqui nas nossas vidas. Glória a Deus. E eu sei que Jesus ele não fala com quem está ausente, ele não fala com parede. Se nós estamos aqui, todos nós aqui, é porque essa palavra é para nós. Essa palavra é para esse tempo, essa palavra é para essas pessoas que estão aqui hoje, que somos nós. Glória a Deus. De mim, a banda, vocês, os conselheiros, essa palavra é para nós nessa noite. E Jesus ele começa falando, naquela carta. João escreve aí: assim diz aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, escreve à igreja de Éfeso: conheço a tua luta, conheço a tua caminhada, sei que você tem suportado sofrimento por causa do meu nome, sei que você puseste à prova homens que dizem ser apóstolos e não são, sei que você tem suportado e não tem desfalecido por causa do meu nome, sei do teu trabalho, sei do teu labor, porém eu tenho contra ti que você abandonou, esqueceu, deixou para trás. O que é abandonar? É a pessoa deixar para trás, deixar para trás, esquecer, deixar de lado. E é o que Jesus está falando aqui: eu tenho porém contra ti, apesar de eu sei dos teus acertos, eu sei de quanta coisa você já suportou para continuar na minha presença, eu sei de quantos não você teve que dizer a coisas lá fora para continuar na minha presença, eu sei quantas coisas você passou em diversos aspectos, às vezes na família, às vezes perseguição, não uma perseguição, que a gente não vive uma perseguição aqui literal, mas existem alguns níveis de perseguição, às vezes num trabalho, numa escola, às vezes até dentro da família, porque você decidiu seguir a Cristo. E por aí vai. Então Jesus está falando: eu sei de coisas que você suportou para me seguir, eu sei de coisas que você abriu mão, que você tem se esforçado para estar na minha presença, porém eu tenho algo contra ti. Ou seja, Jesus não descarta aquilo que é de bom, aquilo que é de certo. Jesus ele está dizendo: eu vejo os teus acertos, eu vejo o teu esforço, porém eu tenho algo contra você. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você não é mais a mesma pessoa que você era no começo. Você não é mais aquela pessoa apaixonada por mim como você era no momento em que você me conheceu. Eu tenho, porém, contra você que você abandonou, você deixou para trás o seu primeiro amor. E Jesus, ao dizer isso, o interessante, o lindo de Deus é sempre isso. O lindo do Senhor Jesus é sempre isso. Você vai ver, por exemplo, em Jeremias 18, a palavra fala que o vaso se estraga na mão do oleiro, mas o oleiro ele não pega o vaso e o quê? E joga fora, porque Deus ele sempre está querendo recomeçar, Deus ele está sempre querendo se aproximar de nós. É por isso que eu entendo que Jesus olha para os discípulos um dia e fala assim: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês.
E lá na frente dos apóstolos vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos escolheu, mesmo na sarjeta, mesmo na lama do pecado, mesmo na escória do mundo. Deus, Ele nos escolheu. E Ele é aquele que Ele não desiste, Ele é aquele que Ele não abre mão. Por isso Ele fala: você deixou o teu primeiro amor. Só que Ele dá uma orientação. Ele diz: eu sei que você está longe, você não é mais o mesmo que você era, você não é mais a mesma que você era no começo. O teu amor por mim se esfriou, porém existe um caminho, ainda existe uma chance, ainda existe uma oportunidade. Volta, pratica as primeiras obras. Ou seja, existe um caminho para a chama se reacender. Existe um caminho para o amor voltar a queimar novamente em nossos corações. Sabe, eu sempre que eu vejo essa palavra, eu costumo comparar isso aqui a, por exemplo, claro que o exemplo é muito mais baixo do que isso aqui, mas só para você tentar entender. Imagine um relacionamento. Um relacionamento, infelizmente, muitas vezes é exatamente assim que acontece. A pessoa ali se conhece e ali namora, noiva, né? Aquela fase daquele início é tudo maravilhoso, é tudo, a pessoa todo tempo se preocupa, quer mandar uma mensagem, quer fazer uma ligação. É assim ou não é? É ou não é? Ai, meu, por que tá todo mundo sério assim? Ninguém nunca passou. Deixa eu beber até uma água aqui. Ninguém nunca se apaixonou aqui. Ó minha cara para vocês. Mas no começo é assim. A pessoa, se for ver a outra, meu Deus, passa perfume até no pé. Né? Bota a melhor roupa e aquela coisa, e aquela preocupação. E tá na ligação. Tá bom, boa noite. Desliga. Não, desligue você. Não, desligue você. Desligue você. Não, desligue e fica. Por quê? Porque tá naquele primeiro amor, naquele primeiro momento, naquele romance, naquela paixão, aquela chama ali está acesa. A pessoa se preocupa, a pessoa liga, a pessoa quer saber, a pessoa quer ir buscar, a pessoa quer fazer, quer acontecer. Eu vou te dar o sol, a lua, o mar e as estrelas. Ou seja, é o começo. São as primeiras obras no relacionamento. Só que o ideal e o normal deveria ser que, ao passar do tempo, isso amadurecesse cada vez mais, se tornasse melhor e mais sólido, mais forte. Mas infelizmente muitas vezes acaba acontecendo um esfriamento. Diversas coisas que acontecem internamente e externamente que afetam aquele relacionamento que vai se esfriando. E por falta de cuidado de ambas as partes, infelizmente muitas vezes a gente vive na geração que mais se divorcia. A gente vê o tempo todo aí, você liga a televisão, esse negócio de notícia, até na internet, né, que hoje está mais que a televisão, enfim. Fulano, famosos. Fulano, depois de 3 meses, casado, conseguiu, se separa. É ou não é? Eu estou falando uma besteira aqui? É ou não é? Isso não é só no meio dos famosos, não. Lá é porque eles têm visibilidade. Mas isso acontece. É a geração que nós vivemos. Uma geração de amores rasos, amores superficiais, amores líquidos, amores temporários, amores voláteis. Mas o nosso amor por Deus não pode ser assim. O nosso amor por Deus, ele tem que, ao passar do tempo, crescer, aumentar, amadurecer e permanecer. Assim deve ser o nosso amor. E aí Jesus, ele está dizendo: volta, eu não quero você longe, eu quero você perto. Isso me faz lembrar lá do início de tudo. No início de tudo, Deus, ele pega, ele cria o homem e a mulher, coloca eles no meio do jardim, e ali eles tinham tudo o que eles queriam. Eles tinham domínios ali sobre os animais, tudo. Imagine, era o verdadeiro paraíso. Eles tinham o verdadeiro paraíso, eles viviam verdadeiramente no paraíso, que era o jardim do Éden. E eles tinham algo que no
se compara a nada que eles tinham ali. É algo que às vezes eu falo, meu Deus, que privilégio que Adão e que Eva tiveram. Sabe qual era esse privilégio? Todos os dias, a palavra de Deus vai dizer, nosso culto é o que? Marcado para 18 horas, não é isso? 18 horas, passa um pouquinho às vezes. Mas nesse encontro que acontecia lá, não tinha atraso não, porque Deus é pontual. E a palavra de Deus vai dizer que na viração do dia, ou seja, por volta das 18 horas, todos os dias, sabe o que é Deus? Eu não estou falando aqui o presidente dos Estados Unidos, eu não estou falando o rei da Inglaterra, eu não estou falando aqui de Elon Musk, eu não estou falando aqui do cantor de Michael Jackson, eu estou falando do Deus que criou os céus e a terra, aquele que chegou, a palavra de Deus fala, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e com o poder da palavra, todas as coisas foram criadas. É desse Deus que eu estou falando. Será que tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Tem alguém comigo aqui nessa noite? É desse Deus que eu estou falando. Imagine todos os dias esse Deus descer para vir passear e conversar com você. Imagine, era um encontro onde o próprio Deus vinha para falar. Imagine Deus lá. E aí, Adão, como foi o dia? Só de imaginar, meu Deus, imagine como foi seu dia, Adão, como foi? Ah, Senhor, acho que naquele tempo acho que Adão nem iria dizer, né? Eva me estressou porque ainda não tinha essas coisas. Né? Mas imagine lá, Deus conversando com Adão, Eva. Senhor, hoje eu coloquei o nome lá, ó, aquele ali eu chamei de girafa, de elefante. Então, imagine todos os dias esse privilégio de passear e conversar com Deus. Só que aí a palavra de Deus vai dizer que a serpente, Satanás, né, no meio daquele jardim, vem com uma conversa distorcida, e essa é uma das especialidades do diabo. Você vê que ele usou essa tática lá no Éden, e você vai ver milhares de anos lá na frente, quando Jesus está lá também no deserto, ele usa a mesma estratégia, só que Adão, ele foi o primeiro Adão, Jesus foi o segundo Adão. Adão, ali o primeiro Adão, ele caiu naquela estratégia do diabo. A palavra de Deus diz que a serpente chega para ele, Deus não disse, você não vai poder comer de nenhum fruto da árvore e tal. Só que não tinha sido isso que Deus disse. Deus falou para ele, de toda a árvore do jardim, você pode comer apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não vão comer, para que vocês não morram. Ou seja, aquilo que parecia uma proibição de Deus, na verdade era uma proteção de Deus. Só que o diabo, ele sempre vai querer colocar na mente do jovem isso, que Deus está tentando privar você de viver algo, que Deus está tentando tirar algo que é bom de você, só que na verdade Deus, ele está querendo apenas proteger você. Quando Deus diz um não para você, ele não está sendo ruim, ele não está te tirando algo, ele não está te privando de algo, mas ele está dizendo, filha, filho, isso não é para você, isso não vai te fazer bem. Mas o diabo, ele sempre vai querer fazer a gente enxergar como aquele filho mimado. E aí me faz lembrar de algo trágico que aconteceu essa semana 2 vezes. Hoje eu assisti a segunda reportagem. Eu estava na casa de minha mãe, eu fiquei comentando com ela, eu falei, meu Deus. E a gente aterrorizado com aquelas notícias. Eu não sei se alguém viu um adolescente que era adotado e que porque o pai tirou o celular dele, foi lá, matou o pai, a mãe e a irmã. Quem viu? Quem assistiu? Algo trágico, ou seja, tá aí um filho que ali infelizmente não soube ouvir não. E aí hoje, quando eu estou assistindo novamente, passou outro adolescente de 16 anos, ou esse já foi mais velho, o outro, se eu não me engano, tinha 13, de 16 anos, que também os pais adotivos, e ele, não lembro por qual motivo, ele simplesmente foi lá, matou o pai e a mãe amarretadas e depois tocou fogo. Imagina. Ou seja, por não saber ouvir não, uma repreensão. E nós não podemos ser assim. Obreiro, mas claro, jamais vou chegar e estar repreendido. Não é isso que eu estou falando, mas só para você entender. Tem filho que não
não chega a esse ponto, que não chega em nome de Jesus. Mas eu estou usando esse exemplo para você entender quantas vezes um filho, um pai ou uma mãe diz não, e a pessoa ali na fase da imaturidade, na fase da adolescência ou até mais velho, às vezes, mas ainda vive com os pais, o pai e a mãe diz o não, e ele ali entende que o pai e a mãe está sendo ruim. Quem você já teve essa experiência quando mais novo, sim ou não? Fala a verdade. Você fala, minha mãe, eu quero ir na festa de não sei aonde, deixa eu ir na casa de fulano, deixa eu ir no aniversário de Beltrano, e seu pai ou sua mãe, ou os dois, chegou e falou, não. Mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Quem já passou por essa experiência aqui? Agora fala a verdade, você naquela fase ali da aborrecência, é ou não é? Pegou, ficou revoltado, revoltada. Fala a verdade, sim ou não? Porque no momento você não entende que na verdade o pai e a mãe ali não está querendo te privar, mas muitas vezes está querendo te proteger, porque às vezes ele viu naquela pessoa, naquela amizade, naquele meio, algo que você na tua imaturidade, falta de experiência ainda não viu. E assim também é Deus. Nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos. Deus, ele enxerga lá na frente. Eu e você só enxergamos a porta. Deus enxerga o abismo atrás daquela porta. E por isso às vezes ele diz não. Mas Satanás chega para Adão e Eva e fala, Deus não disse que vocês não podem comer de nada que eu seja. Deus não privou vocês de serem felizes. Em outras palavras, Deus não quer que vocês sejam felizes. Deus não quer que vocês desfrutem do jardim, da vida. E Eva, mesmo sabendo que não tinha sido aquilo que Deus ele disse, ela fala, não foi isso que Deus disse. Mas a serpente continua, assim como ele lá com Jesus no deserto continuou. A serpente continua e fala, sabe por que Deus disse isso? Porque ele sabe que quando vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ser como Deus. E aquilo ali mexe com o brilho de Eva naquele momento. Aquilo ali mexe com ela naquele momento. E ela, tomada por aquele anseio de ser como Deus, de ter o conhecimento que só Deus poderia ter, mas ela esquece que Deus falou que se eles comessem daquele fruto eles iriam morrer, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ela come do fruto. Depois Adão chega, ela vai lá e convence, ele também come do fruto. E a palavra de Deus fala que no momento que eles comem do fruto, eles percebem, os olhos deles naquele momento se abrem. A inocência, a pureza que havia naquele momento é perdida, porque é isso que o pecado faz. Te afasta de Deus. Tira a pureza, tira a inocência. Isso você vai ver Davi lá no Salmo 51, quando ele peca, quando ele cai, que ele faz aquela oração. O Salmo 51 é a oração que Davi ele fez no momento que ele pecou. E ele fala, Deus, torna a me dar. Ou seja, ele pede algumas coisas de volta para Deus, que ele sabia que o pecado tinha arrancado dele, porque o pecado ele só serve para isso. Ele fala, Deus, cria em mim um coração puro, torna-me dar a alegria da salvação, torna-me dar um espírito reto, voluntário. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento, Adão e Eva comem do fruto, passa-se um tempo, e chega novamente a viração do dia. Eu pergunto para você, Deus, sendo Ele que colocou eles no jardim, será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Sim ou não? Sim ou não? Com certeza Deus sabia o que tinha acontecido, mas mesmo assim, da mesma forma, Deus não deixou de descer naquele jardim. Apesar do pecado, apesar da queda, Deus ele ainda continuou interessado em ir até eles. E a palavra de Deus vai dizer que Deus chega e começa a chamar por Adão. E aí Deus chama Adão, sai e fala, e Deus fala, por quê? Você se escondeu. Ele fala, Senhor, ouvi a tua voz no meio do jardim e eu me escondi porque eu tive medo. Ou seja, alguém que tinha intimidade com Deus a ponto de conversar com Ele. Olha o que o pecado faz, é exatamente isso que o pecado faz. Faz a pessoa ter medo de Deus.
medo de se aproximar, medo de chegar perto. Será que Deus vai ouvir minha oração? Mas o que eu fiz foi muito grave, foi muito errado. Eu acho que Deus não vai me amar mais. São esses os pensamentos, são essas as crateras que o pecado cria, causa na mente da pessoa. E Adão fica com medo de Deus. Só que aí Deus fala para ele: mas como? Por que você teve medo? Ele fala: Senhor, a mulher me deu do fruto da árvore e eu comi. E ali começa a acontecer algo que muitas vezes acontece também, que talvez cada um de nós já cometemos esse erro, de querer colocar responsabilidade pelo nosso erro em outra pessoa ou em alguma coisa. E um começa a falar: ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto. Ou seja, em outras palavras, ele praticamente colocou a culpa em quem? Em Deus. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. E a mulher, por sua vez: ah, Senhor, foi a serpente. E um fica passando ali a responsabilidade para o outro. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento ali acontece algo simbólico, né? Como todo o Velho Testamento, ele apontava para Cristo. E naquele momento a palavra de Deus vai dizer que Deus pega das peles de um animal. E para você arrancar a pele de um animal, esse animal é necessário, vai ser derramado sangue. Sim ou não? Para tirar a pele de um animal é necessário, o sangue vai ser derramado. E aquilo ali apontava já para Jesus. Lá no início, a aliança, a comunhão foi quebrada. No jardim, o primeiro homem quebrou a aliança com Deus. Mas lá na frente vem o segundo Adão, que é Jesus. E no Getsemane, também no jardim, ele ora ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E por causa de Jesus, a aliança que um dia foi quebrada, em Jesus essa aliança ela foi refeita. Em Jesus essa aliança ela foi restabelecida. Você vai ver que a palavra de Deus vai contar, detalha de coisas que aconteceu no momento que Jesus ressuscitou. Ou seja, foi necessário, a palavra de Deus vai dizer que como um cordeiro mudo, Jesus foi levado para o matadouro. E a palavra de Deus vai dizer que lá na cruz, quando ele fala assim, Pai, ele brada, né, em hebraico ele diz assim, tetelestai, que quer dizer, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí a palavra de Deus detalha que algumas coisas acontecem, a terra treme, alguns mortos ressuscitam, várias coisas acontecem, os soldados começam a olhar e falar, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Mas tem algo que acontece que não pode passar despercebido. A palavra de Deus vai dizer que no templo existia um véu, e esse véu, você, réis mortais, comuns pessoas, não poderiam entrar. Apenas um sumo sacerdote que vivia uma vida ali o tempo todo certa, não podia errar, falhar. Se ele entrasse ali com algum erro, sabe o que acontecia? Ele estava com um sino na cintura, porque o sino ia cair, as pessoas iam saber que ele foi fulminado pela glória de Deus, porque Deus é santo. Eu não ouvi um glória a Deus, meu Deus. Deus é santo. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus brada lá da cruz, está consumado. Aquele véu que separava, só podia entrar quem tinha autorização, só podia entrar algumas pessoas. A Bíblia vai dizer que de alto a baixo o véu do templo se rasga, e ali eu e você podemos voltar a ter acesso à presença de Deus. O véu que um dia separava, hoje já não existe mais. E aí Paulo vai dizer que nós podemos acessar a sala do trono, nos colocar diante do trono da graça por um novo e vivo caminho que Jesus abriu. A nova aliança em Cristo Jesus. Só que o que acontece? Um dia Jesus nos encontrou, nos resgatou, nos salvou. O amor dele para conosco não foi só em palavras. Sabe, se alguém chegar para você e falar assim, fulana,
eu te amo, Vinícius, eu te amo, Bruno, eu te amo. Alguém chegar e falar assim, ó, poxa, estou com você, conte comigo, tu sabe que eu te amo, né, tal. Aquela coisa, e a pessoa falar ali uma fala bonita e tal, dizer que te ama, que pode contar. Mas se no decorrer do tempo, passar o tempo, e você vê que essa pessoa não demonstrou isso com nenhuma atitude, fica difícil de acreditar nesse amor, sim ou não? Fica difícil de acreditar nesse amor. Porém, Jesus, a Bíblia não vai dizer assim, lá em João 3,16, a palavra de Deus não diz assim, Deus amou o mundo tanto que de forma que Ele amou. Não. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou. Quem ama, entrega. Quem ama, se dá. Quem ama, se doa. E Jesus se entregou por nós naquela cruz. O amor dele não foi demonstrado apenas com palavras. O amor dele foi demonstrado ele entregando a sua própria vida. E aí eu paro e eu vejo hoje tantas pessoas buscando amor lá fora, buscando amor onde não vai encontrar. Como a gente até cantou aquela canção, né, que diz assim, uma parte que diz assim, junto ao poço estava eu. Está falando de uma mulher que um dia encontra Jesus. E ela estava tentando encontrar amor em relacionamentos. Ela já estava em um 5º casamento e ela não conseguiu encontrar o verdadeiro amor. Mas quando ela encontra Jesus, Jesus fala para ela, aquele que beber da água que eu der, esse nunca mais terá sede. Ele é a fonte de águas vivas. Só Ele tem o amor que preenche o teu coração por completo. Por isso a gente vive em uma geração de tantas pessoas depressivas, suicidas, infelizmente, porque tem tentado encontrar o amor onde ele não está. O verdadeiro amor, ele está em Jesus. O amor que preenche a alma, que preenche o vazio, é o amor que vem de Deus. Então o amor dele por nós é inquestionável. O amor de Deus por nós, ele não muda. Ele não muda por causa do teu erro, por causa do teu pecado, por causa da tua falha. O amor dele continua sendo o mesmo. O que acontece é a mente que realmente fica distorcida e nós ficamos como Adão. Deus, tive medo. Mas o amor dele não muda, ele continuou descendo no jardim para buscar Adão. E mais ainda, ele mandou Jesus para nos resgatar. Mas a pergunta nessa noite, que Jesus ele faz para nós, é a seguinte: e o seu amor por mim? E o seu amor por mim? Como anda o seu amor por mim? Como anda a sua paixão por mim? Será que você é o mesmo que você era no começo? Será que você ainda é aquela pessoa que quando encontrou Jesus, algo interessante do Salmo 51, no verso 12, Davi ele fala assim: Senhor, torna a me dar a alegria da salvação e renova em mim um espírito voluntário. Isso está falando de alguém que está no primeiro amor, porque no primeiro amor tem a alegria da salvação, tem o espírito voluntário. A pessoa quer Deus, ela quer se dedicar para Deus, ela quer buscar Deus. A pessoa ora no carro, na escola, no metrô, no trem, no avião, porque ela está com o coração queimando, ela está apaixonado por Jesus. Mas muitas vezes o tempo passa, distrações da vida, tribulações da vida, lutas da vida, coisas acontecem, e muitas vezes nós vamos permitindo esse amor ir se esfriando por tantos motivos, e a gente acaba que entra em uma fase de dar desculpa para Deus. Ah, Deus, mas o Senhor sabe que eu não tenho mais aquele tempo que eu tinha no começo. O Senhor sabe que pelas coisas que me aconteceram, só que nada deve interferir no nosso amor por Deus. Jesus, ele foi até o fim por causa de nós. Será que nós estamos dispostos a ir até o fim por causa dele? Será que nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vida, abrir mão dos prazeres, abrir mão das distrações, abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus, porque nós sabemos quais são as coisas que nos afastam de Deus. Nós sabemos o que é aquilo que nos afasta do Senhor, assim como nós sabemos também aquilo que nós
deixamos de fazer. Porque é isso que Jesus está falando: volta e pratica as primeiras obras. Ou seja, dá meia volta, recalcula a sua rota. Você desviou um pouquinho, tá mais para lá do que para cá. Volta, recalcula a sua rota e volta a andar no trilho. Volta a andar no centro da minha vontade. Volta a andar no centro da minha presença. Volta a se apaixonar por mim. Volta a deixar seu coração queimar. Volta a deixar o seu coração ser incendiado pela minha presença. Volta a ter fome e sede da minha presença. É aquela coisa que, como eu dei o exemplo, no início do relacionamento, a mente da pessoa só pensa na outra, e assim também é. Às vezes a gente acaba errando quando a gente fala assim: mas no meu primeiro amor eu era assim, eu era assado, eu era frio. Não tem que ser assim, tá errado. Né? No meu primeiro amor não tem que ficar lá atrás. Sabe por quê? O primeiro amor não é um tempo, não é um momento. O primeiro amor é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. E Ele não mudou, Ele continua disponível. Ele continua lá no lugar secreto, no quarto de oração. Ele continua lá no mesmo lugar. Quem se afasta somos nós que nos afastamos de Deus. Ele continua exatamente no mesmo lugar. Mas hoje Ele está dizendo para mim e para você: volta. É tempo de voltar. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos nesse momento. Pode apagar as luzes do salão para mim, por favor. Põe a mão no teu coração nesse momento. Feche os teus olhos. E eu quero convidar você a, nesse momento, fazer uma reflexão da sua vida. Fazer uma reflexão da tua caminhada com Deus. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: filho, filha, eu não quero você longe de mim. A frieza espiritual não pode te dominar. A apostasia não pode te dominar. Você não pode permitir que o tempo passe e você, aos poucos, sem perceber, vá se afastando de Deus. Que o tempo passe e aos poucos você não sinta mais a Deus, você não ouça mais a voz de Deus, você não veja mais Deus agir na tua vida. Você não pode se acostumar com isso. Você não pode se acostumar a estar tão perto e ao mesmo tempo estar tão longe de Deus. Imagina que coisa terrível estar tão perto e ao mesmo tempo estar tão longe. Não é isso que Deus Ele quer para mim e para você. Mas Ele quer que nós venhamos estar perto dEle, não só de corpo. Não adianta o meu corpo estar na igreja se a minha alma está na Babilônia. Não adianta meu corpo estar em Jerusalém se a minha alma está na Babilônia. Não adianta Deus levar meu corpo para Canaã se a minha alma ainda está no Egito. Não, Deus Ele quer você por inteiro. Deus Ele quer você por completo na presença dEle. Deus Ele não quer você pela metade. É tempo de abrir mão das distrações. É tempo de abrir mão de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. E que nessa noite, cada um de nós possamos avaliar, como Paulo disse: analise-se o homem a si mesmo. Eu te convido nesse momento a você fazer uma autoanálise da tua vida. E se você reconhece: Senhor, eu não tenho sido mais a mesma pessoa que eu era no começo, mas eu quero me apaixonar outra vez pelo Senhor. Eu quero queimar outra vez de amor por Ti. Eu quero novamente Te amar com todas as minhas forças. É tudo que Deus Ele espera nessa noite. Ele diz: se você se arrepender, ainda tem jeito, ainda tem chance, ainda tem oportunidade para você. Arrepende-se, pois, e volta e pratica as primeiras obras.